Uma boa tarde, galera. Bem-vindos aí à nossa live de hoje. Eu sou o professor Renato e é um grande prazer estar aqui com vocês para nós falarmos um pouquinho aí de recrutamento e seleção online. Boa tarde a todos, eu sou a professora Daniela e junto com o professor Renato a gente vai falar, sobre o recrutamento online. Nós gostaríamos de agradecer à Faculdade FATRA, pelo empenho, pela dedicação, em apresentar esse tema para vocês. Agradecemos aí toda a equipe técnica, que está aí correndo atrás dos bastidores para que isso aconteça. Muito obrigado a todos. Obrigado à direção da faculdade por essa oportunidade e, principalmente, obrigado a você que está participando. É uma grande alegria estar aqui com vocês e eu tenho certeza que as dicas aqui vão ajudar a todos, tá bom? Estamos aqui à disposição para ajudá-los sempre. A FATRA está de braços abertos para vocês aí em todos os momentos que vocês precisarem e essas lives serão de grande ajuda aí para a carreira de vocês também. Vamos começar então o tema, Daniela? Vamos sim. Vamos lá. Pessoal, vocês sabiam que está cada vez mais comum nas empresas a utilização de um processo de recrutamento e seleção online? Pois é, e principalmente agora, nessa época de pandemia, nessa época de crise aí, que nós não podemos sair de casa, E agora nós podemos fazer recrutamento e seleção aí online. Então as empresas entram em contato com os candidatos e marcam essa entrevista online. Agora a minha pergunta é: será que você está preparado para participar de um processo de seletivo online? Será que você sabe todos os passos que você tem que seguir para ter sucesso nesse processo? Se você não sabe, não se preocupe. Na live de hoje nós vamos aprender. Juntos nós vamos aprender como ter sucesso em um processo seletivo online. Nós separamos algumas dicas para vocês. E a primeira dica é: instale o aplicativo antes, com bastante antecedência. O recrutador ele vai entrar em contato com você e ele vai te informar por qual aplicativo será feita a entrevista. Pode ser Skype, pode ser via Hangout, pode ser via Zoom ou qualquer outro aplicativo de vídeo. Instale esse aplicativo com antecedência. Faça alguns testes para ver se ele está funcionando. Verifique se existe a necessidade de você fazer um cadastro nesse aplicativo. Não deixe isso para a última hora. O recrutador pode estar online, pode estar esperando você e na hora de instalar o aplicativo pode dar um baita problema. Então fique esperto, tá bom? Com bastante antecedência, você instale o aplicativo e deixe tudo prontinho para a hora da entrevista. Outra dica importante que a gente tem que pensar é que você tenha uma boa conexão com a internet, para você conseguir realizar a entrevista de modo eficaz. É muito ruim, você em um processo de entrevista, você sendo entrevistado, e a internet começar a travar. Então, assim, verifique essa conexão, se ela não está travando, para que você consiga se comunicar com o entrevistado de uma forma muito tranquila, sem nada que possa atrapalhar. É isso aí, pessoal. Outra dica importantíssima, tá? Não se esqueçam de carregar os aparelhos. Por qual aparelho você vai utilizar para fazer a entrevista? O computador? O celular? O tablet? Não importa qual o aparelho, deixe ele carregado, tá? Você já imaginou se no momento da entrevista a sua bateria acaba? E aí? Durante o processo seletivo você simplesmente desaparece da tela do recrutador porque a sua bateria acabou? Então tome esse cuidado, tá? Deixe os aparelhos carregados com antecedência. O seu computador, se você for utilizar o seu notebook, deixe ele na tomada, para evitar algum problema da bateria acabar e você perder a entrevista por um simples motivo que é muito simples de resolver, É apenas ligar na tomada, não se esqueçam disso. Outra dica que a gente dá, para você testar o aplicativo que vai ser utilizado, seja ele, igual o Renato falou, pelo Skype, pelo Hangout, e qualquer outro aplicativo. É de extrema importância que você teste ele antes, para que você não se atrapalhe na hora da entrevista, Então, você já tenha um certo domínio dessa ferramenta para que você consiga também ganhar tempo e ganhar vantagem nessa entrevista. Perfeito. Pessoal, liga o aparelho com bastante antecedência, tá? Se for por Skype ou qualquer outro aplicativo aí, deixe o seu computador já ligado. Você já imaginou se na hora que você está ligando o computador, ele começa a atualizar o software? E aí, o que você faz? Pontualidade é de extrema importância em uma entrevista.
Entrevista online também, a pontualidade é muito importante. Então tome cuidado com isso, tá bom? Outra dica muito importante para vocês. Cuidado com o ambiente onde você vai fazer essa entrevista. Você está na sua casa, mas pense que você está dentro da empresa junto com o recrutador. Tome cuidado com o ambiente. Se você está na sua casa, algumas pessoas podem transitar atrás de você. Já pensou, você está lá na entrevista, passa sua mãe com um monte de roupa para lavar, cachorro latindo, criança correndo, fica aquela bagunça atrás de você. E o recrutador vai fazer o quê? Ele vai tirar o foco da atenção de você e vai começar a prestar atenção, infelizmente, no que está acontecendo aí atrás. Tá? Então, tome bastante cuidado, escolha um ambiente silencioso, um ambiente reservado, onde você possa fazer a entrevista com calma. Se você não tiver a sua casa arrumadinha ali no momento, né, evite deixar bagunça atrás. Qualquer tipo de bagunça atrás de você vai ficar um ambiente muito desagradável durante a entrevista. O recrutador, como eu falei, ele vai prestar mais atenção na bagunça, na sua cama desarrumada, nos seus móveis desorganizados, do que em você. Então tome esse cuidado. Escolha de preferência um ambiente, um fundo branco, assim como eu estou, tá? Para evitar que o fundo atrapalhe e tire a atenção do seu recrutador. Então tome bastante cuidado com o ambiente. Evite ambiente com muito barulho, gente, com muito ruído. Escolha o lugar mais silencioso da sua casa. Aí você fala, mas professor, na minha casa tem muita gente, eu não consigo um lugar silencioso. Não tem problema, procure a casa de um amigo, tá, de um parente. Eu sei que a gente está em época de pandemia, né, a gente tem que evitar. Mas não tem problema nenhum você ir na casa de um amigo, de um parente, fique um pouquinho distante deles, lógico. Procure um local reservado, um local que seja arrumadinho, que não tenha barulho, que não atrapalhe a sua entrevista, tá? Outra dica importante com relação ao ambiente, gente, iluminação. Evite ambiente escuro, tá? Procure um lugar da casa ali que esteja com bastante claro, de preferência com luz natural, né? Para que você possa aparecer. Lembre-se, é muito importante o recrutador ver você, poder ver os seus olhos. Então, a iluminação é muito importante, tá bom? Se você estiver na sua casa, com muitas pessoas, converse com a sua família. Explique a importância desse processo seletivo para você. Fale assim, olha, eu preciso de silêncio nesse momento. Eu preciso de um momento comigo. Eu preciso de um momento com essa entrevista. Então, por favor, durante o processo de seletivo, eu peço que vocês todos fiquem em silêncio aqui em casa. Esse emprego é muito importante para mim. Então, converse com a sua família. Deixe o ambiente sempre preparado para que a sua entrevista tenha sucesso. Outra dica, né, que a gente dá, a questão da aparência. Né? Não é porque você está na sua casa, dentro do seu ambiente, que você não vai se preparar para ela. Então, as regras, né, de aparência, de vestuário, elas continuam as mesmas. Então, assim, você vai fazer a entrevista, se vista para uma entrevista profissional. Né? Mulheres, tomem cuidado com brincos, decotes, né? Os homens, né? Barba feita, cabelo arrumado. É muito desagradável quando o selecionador ele vai te entrevistar e você não está adequado. Então, a aparência, né? O vestuário, o modo como você vai se apresentar para o selecionador, ele é um ponto a ser pensado. Né? Então, se vistam adequadamente, procurem roupas, né, mais, não muito coloridas, cores mais leves, né, dê preferência mulheres para roupas mais fechadas, não muito decotadas, porque o selecionador, ele quer te conhecer, né? Então, assim, esses atributos, maquiagem exagerada, brinco muito grande, ele não deve aparecer nesse momento, né? Dentro de um ambiente profissional. Perfeito. Outra dica, galera. Faça o ajuste da sua câmera e da sua imagem, tá bom? Qual que é o ideal? O ideal é da maneira como eu estou. Imagine que você vai tirar uma foto 3x4. Seria esse o momento ideal de você ajustar a sua câmera. O recrutador consegue te ver, consegue ver as suas mãos caso você movimente como eu estou fazendo agora, tá? E ao mesmo tempo você está bem enquadrado aí na tela do seu recrutador. Gente, não é um exame de dermatologista, tá? Você não precisa colar o rosto lá na câmera, ele não precisa ver os poros da sua pele, tá bom? Você precisa estar bem enquadradinho na imagem. Evite também fazer isso aqui, ó. Filmar o teto da sua casa, filmar a parede e você não aparece, ok? Então enquadra a imagem aí. Imagine que você vai tirar uma foto 3x4, tá? Fique reto, os ombros
retos, evite fazer assim, né, franzir a testa. Se você não ouvir o que ele diga, o que ele perguntou, fala assim, olha, eu não estou conseguindo te ouvir, deu algum probleminha aqui, mas não fica fazendo, quê? Como? Isso é uma má impressão. Se você ficar franzindo a testa, dá a impressão que você está descontente, se você ficar de braço cruzado, muito relaxadão, assim, encostadão, dá a impressão que você não está muito afim daquilo. Então, tome cuidado com essa questão. Tá? O ajuste da sua imagem na câmera é muito importante. Imagine uma foto 3x4, fique com os ombros eretos, evite franzir testa, evite fazer, né, como se você não estivesse muito interessado naquela entrevista. Tá? É um momento muito importante. Então, a sua postura perante a câmera é de extrema importância. Continuando o que o Renato estava falando, né, a questão da comunicação não verbal. Você vai ser avaliado pelos gestos, pelo seu comportamento, né, o modo como você se comporta frente a essa câmera. Então, evitem, né, de ficar olhando no relógio toda hora, de você ficar, né, passando a mão no cabelo. Então, assim, é importante você ter uma postura, né, ereta, onde você consegue gesticular de uma maneira não muito, né, exagerada. Então, é importante você pensar nisso. Outro ponto que sempre questionam é com relação ao roteiro da entrevista. Quais são as perguntas que eles vão fazer? As perguntas que eles vão fazer são as mesmas de uma entrevista presencial, né? Então, ele vai querer te conhecer, saber, né, do que você tem para oferecer para aquela organização. A dica que eu dou, gente, nunca minta, né? Você não mente em processo seletivo, tá? Por quê? Porque, primeiro, que é algo extremamente desagradável, né? E aquela história de que mentira tem perna curta, né? Então, assim, saber que você está mentindo é um ponto muito negativo para a organização. Então, sempre fale a verdade. Tá? Nunca minta algo que você já fez ou que você né, das suas qualidades, porque uma hora ou outra isso vai aparecer. Né? Então, nunca minta no processo seletivo. Perfeito, gente. Dentro desse tema, nunca minta, tá? Cuidado com o que você fala no processo seletivo. De repente você fala assim, eu tenho inglês, eu sei falar inglês. E aí o recrutador começa a falar com você em inglês, você vai ficar boiando, você vai ficar pensando, e agora? O que eu respondo? Eu não estou entendendo nada, tá? Então, se você não tem um inglês fluente, não minta. É o que a professora Daniela falou, seja transparente. Tá? Mentira vai aparecer uma hora ou outra. Então, não adianta você conseguir um emprego aí na base da mentira, porque na hora da prática, na hora dentro da empresa, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir mostrar que realmente você sabe aquilo, e vai ser prejudicial para você, ok? Então, seja transparente na hora da entrevista. Mostre realmente quem você é, mostre realmente as suas experiências, o que você sabe fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Outra dica bastante importante, lembre-se que nós não estamos dentro da empresa. Então você vai estar na sua casa, o recrutador vai estar talvez ali na sala de recursos humanos da empresa dele, e vocês estarão numa conversa online, assim como nós estamos agora. Conversa online, gente, pode ocorrer problemas técnicos. Pode dar um atraso, tá? Que nós chamamos de delay. Esse atraso pode ter entre 5 a 10 segundos. Então você pode ter esse delay, você pode ter algum probleminha técnico de picotar ali a voz do recrutador, você não conseguiu ouvir a pergunta da maneira adequada, ou ouvir o que ele disse de maneira adequada. Então não tenha vergonha de dizer que você está com problemas técnicos, ok? É preferível que você diga, olha, eu não estou conseguindo te ouvir direito, que você responder uma pergunta sem ter certeza de como ela foi feita. Você pode responder de maneira errada, você pode falar algo que o recrutador não queria ouvir naquele momento. Então tome cuidado. O vídeo não está muito bom, o áudio não está muito bom, comunique o recrutador, fala assim, olha, eu estou tendo um probleminha técnico, eu não sei se é no meu aparelho, ou se é na internet, ou se é aí no seu aparelho, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Você pode repetir, por favor? Não tem problema nenhum você fazer isso. O recrutador ele vai repetir a pergunta. É preferível fazer isso do que responder errado. Então tome cuidado, qualquer tipo de problema técnico, não tenha vergonha de informar sobre ele, tá bom? Avise que você está tendo problemas. É muito importante também, né, no processo seletivo, você conhecer a empresa pela qual você está se candidatando. Né? Então, quando você marcar uma entrevista, né, entra no site
da empresa, pesquise, né, quais são a missão, valores, visão daquela empresa, quais os produtos que ela trabalha, o que ela oferece, né, porque isso é um ponto muito importante, né, no processo seletivo. Tem várias etapas, né, do processo seletivo, onde a empresa ela coloca os próprios produtos delas para serem trabalhados. E aí, se você já conhece, se você já entende do que ela faz, você ganha, né, um ponto naquela entrevista. Tá? Então, é muito importante você conhecer um pouco da entrevista. Entra no site, vê o que ela oferece, os produtos, né? Isso é uma informação muito importante para o candidato e para o selecionador. Exatamente. Preciso conhecer a empresa, tá, gente? Nunca vá despreparado para uma entrevista. Pode ser que ele fale assim, e agora? Eu quero que você veja do meu produto. Você nem sabe que produto ele produz, então é importante você conhecer a organização, conhecer a empresa. Qual a missão, visão e valores dela? O que essa empresa acredita? A missão dessa empresa, a visão e valores condizem com o que eu acredito também? Eu gostaria de fazer parte dessa organização? Por que eu gostaria de fazer parte dessa organização, dessa empresa? Ok? São perguntas que ele pode fazer para você e que você não conhece a empresa, como é que você vai responder? Então tome bastante cuidado com isso. Outra coisa, gente, que acontece e é muito importante, numa entrevista presencial, você tem a oportunidade de olhar para o recrutador. E na entrevista online, Dani, como que a gente pode fazer isso? Às vezes a gente fica na dúvida, né? A tendência que nós temos é de olhar para a imagem que está sendo refletida pelo computador. Né? Então, a tendência que a gente tem é de olhar no visor, né? O certo é você olhar para a câmera, porque assim você consegue olhar, né? É como se você estivesse olhando nos olhos do selecionador. Tá? Então, é isso que a gente fala que é uma dica de ouro. Quando você for ser entrevistado, olhe para a câmera, tá? E não porque é uma tendência que a gente tem de olhar para baixo, né? Não, você olhe para a câmera, porque aí ele vai ter a sensação de que você está olhando para ele. Exatamente, é o mesmo que você estivesse olhando nos olhos do recrutador, então olhe para a câmera. Eu sei que você é bonitão, eu sei que você é bonitona, eu sei que você gosta de se ver, né? Gosta de olhar para o visor, ver se você está arrumadinho, arrumadinha, mas esse é o meio de olhar para o recrutador. Então, como eu estou online, como eu estou por vídeo, como que eu faço para olhar para ele? É só direcionar os seus olhos sempre para a câmera. Olha lá, a câmera fixa os olhos nelas e com certeza o recrutador vai ter a sensação de que você está olhando para ele. E isso mostra sinceridade. Quando nós falamos, viramos o olho, viramos o rosto, olhamos para baixo, o recrutador pode ter a sensação de que você está pensando em uma história, que você está inventando alguma coisa ou até mentindo. Então, essa questão de olhar nos olhos é muito importante. Tá? Olhe para a câmera para que ele tenha a sensação de sinceridade da sua parte, ok? Pessoal, currículos. Aonde cadastrar, Dani? Existem vários sites que a gente tem, né, disponíveis. LinkedIn, o CAP, currículo.com, INED, né? Então, assim, existem uma variedade de currículos que podem ser cadastrados via internet. Perfeito. Site da empresa, galera. Tá? As empresas têm trabalho conosco. Entre no site da empresa e cadastre o seu currículo lá. Outra dica importante de currículo online. O currículo online ele tem algumas etapas que o próprio programa, o próprio site vai mostrar para você. Nome, dados pessoais, experiência profissional. Preencha tudo o máximo possível. Todas as informações da melhor maneira possível. Por quê? O recrutador ele vai entrar no site e esses sites eles fornecem um filtro para o recrutador. Ou seja, eu quero alguém para trabalhar comigo, mas que tenha experiência de 2 anos em vendas. Eu vou filtrar essa experiência de 2 anos em vendas. Se você não preencher o seu currículo de maneira correta, talvez você perca essa oportunidade, mesmo tendo experiência, porque você não colocou lá no currículo quando você cadastrou ele. Eu preciso de alguém que fale inglês. Eu vou filtrar lá no meu site. Eu preciso de candidatos todos que falem inglês. Se você não colocou lá que você fala inglês fluente, pode ser que você perca essa oportunidade. Então, faça o cadastro no site do seu currículo com todas as informações precisas, com todas as informações que o site pede para você, ok? Tome todo esse cuidado, porque você pode perder a oportunidade de uma entrevista
esqueceu de um detalhe ou outro no seu currículo que é de extrema importância. Outro ponto também que a gente avalia muito, né, em um processo seletivo, são duas coisas. Primeira coisa, o e-mail que você coloca. Normalmente, quando você faz um cadastro nesses sites ou na própria empresa, você tem que cadastrar um e-mail que fica vinculado ao seu currículo. Tomem cuidado, gente, com esse e-mail. Você está ali, é um ambiente profissional, né? Então, assim, nós já vimos, assim, currículos de a Gatinha 2019, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter para que ali aquele ambiente ele é profissional, né? Então tenha um e-mail profissional também. Se você quer escrever um e-mail do jeito que você quiser, ok, mas na sua vida pessoal. Na sua vida profissional, faça um e-mail mais sério, né? Um e-mail que realmente, né, esteja adequado para esse ambiente. Outra coisa que é muito importante também, né, tanto no cadastro de currículos quanto na entrevista online, redes sociais. Né? É muito importante que vocês devem estar verificar, né, constantemente o que é postado. Fotos de bebedeira, fotos, aquelas páginas, eu odeio o meu chefe, né? As empresas utilizam, sim, as redes sociais como forma de verificação de perfil, né? Então, tome cuidado. É muito importante você pensar, né, naquilo que você posta, naquilo que você curte, né? Porque as empresas estão olhando para você, tentando entender quem você é. Né? Então, tome cuidado com essas situações. Não que você não deva postar, né? Mas tenha esse cuidado de realmente, né, pensar que isso pode ser utilizado por uma empresa. Isso, hoje, né, as empresas estão, sim, olhando redes sociais. Então, tome cuidado. Tem empresa, gente, que olha a rede social antes de olhar o seu currículo por completo. Tá? Então tome cuidado com essa questão de redes sociais, é muito importante. Foto em currículo, pessoal, como que eu faço? Eu vou te colocar aquela minha foto da praia, relaxado, sem camisa, com as mãos para trás, lá no currículo. Eu posso, Dani? Não, de forma nenhuma. Né? A gente sempre tem que pensar, eu estou no ambiente organizacional. Portanto, né, eu tenho que me portar como se eu estivesse dentro desse ambiente. Então, pensar nessa foto como uma foto profissional, né? Uma foto aonde você se mostra, é como se fosse uma foto 3x4 mesmo, né? Que o que interessa ali é, né, a sua imagem. Exatamente. Então, gente, nada de foto aí sem camisa, foto de boné, foto de óculos escuro, as mulheres foto de biquíni na praia, nada disso, tá? É uma foto profissional. Não, professor, eu não tenho terno e gravata, não tem problema, coloca uma camisa ali polo, coloca uma camisa mais arrumadinha, tira uma foto num local bacana, tá? Não precisa ter um fundo, coloca um fundo branco ali naquela foto, é uma foto profissional, não precisa de uma paisagem atrás de você. Eu preciso visualizar quem é você, a sua imagem. Então, um fundo branco, uma camiseta polo, se você não tiver aí uma camisa social, tá num local bacana, as meninas também, né, a mesma dica de aparência que a Dani deu aí para vocês na hora da entrevista serve para fotos também. Cuidado com a roupa, cuidado com muitas joias extravagantes, porque é uma foto profissional, tá? Não é uma foto para você arrumar um namorado nas redes sociais, uma namorada nas redes sociais. Uma foto para você arrumar um emprego. E as empresas vão olhar com certeza essa foto com muito cuidado. Tá? Às vezes um currículo ele é deixado de lado, a gente não olha nem as experiências profissionais, a gente não olha nem por onde aquela pessoa passou e o que ela sabe fazer, porque a foto que está no currículo não agradou o recrutador. Então tome bastante cuidado. A foto pode ser o primeiro ponto de eliminação do seu currículo para uma vaga, para uma empresa. Então tome bastante cuidado com essa foto. E no mais, pessoal, assim, é o que a gente fala, né? Seja você, né?
Da mesma forma que a gente nunca mente no processo seletivo, não minta também no seu currículo, né? Não coloque cursos que você fez e que realmente não fez, né? Então, assim, só para dar um ar de que, né, você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você realmente não tem conhecimento. Então, da mesma forma que a gente não mente na entrevista, a gente também não mente no currículo. Exatamente. Outra coisa, pessoal, as empresas fazem testes técnicos, ok? Então não adianta você falar, eu sei fazer isso. Chega no momento da entrevista, o recrutador lá, né, depois da entrevista que acabou por vídeo, você foi pré-selecionado, você agora vai participar de um teste, você chega lá, ele te passa um teste técnico, baseado naquilo que você disse que sabe fazer. E aí? Falar é fácil, mas e fazer depois? Falar eu sei fazer é uma coisa, colocar em prática é diferente. Então, realmente coloque apenas as suas experiências, apenas aquilo que você sabe fazer, ok? Se você não sabe, não minta na entrevista. Eu sei que a gente às vezes está desesperado, está há muito tempo procurando um emprego, precisa trabalhar, precisa de um orçamento. Eu sei disso, todo mundo passa por esse momento. Porém, cuidado. Tá? A mentira não vai te garantir um emprego, muito pelo contrário. A mentira pode até te garantir uma próxima etapa na entrevista, mas na próxima etapa você pode passar, infelizmente, vergonha. Já imaginou uma dinâmica de grupo com um teste técnico? Todo mundo sabe fazer, você não sabe. Com certeza você vai se sentir muito mal por isso. Então não minta. No momento da entrevista, diga a verdade, tá ok? E sempre, gente, outra dica muito importante para vocês. Nós falamos do cadastro do currículo, ok? LinkedIn é uma ótima ferramenta, é uma rede social aí, profissional. Cadastre o seu currículo no LinkedIn. Tá? Tem um perfil no LinkedIn, um perfil profissional. Lembrando, cuidado com a foto no LinkedIn, cuidado com as informações que lá estão, tá bom? Porque lá você vai ter network, você vai ter conversa com pessoas da mesma área que você ou de áreas que você tem interesse. Então lá é uma ótima oportunidade para você conseguir oportunidades de emprego também. Então rede social, LinkedIn é positivo para você. Cadastrei meu currículo no site. Como é que eu faço para descobrir as vagas? Tá? É somente cadastrar o currículo e deixar lá meu currículo, as traças, as moscas voando por cima do meu currículo lá na internet? Ninguém me procura. E alguns alunos falam assim, professor, eu cadastrei meu currículo no site já faz bastante tempo e até agora nenhuma empresa entrou em contato comigo, eu não sei o que está acontecendo, qual o meu problema? O que tem de errado comigo? O que tem de errado com o meu currículo? Você olha o currículo do aluno e você não encontra nada de errado. Aí a pergunta que eu sempre faço é, você está acessando o site todos os dias para procurar vagas? Não, eu apenas cadastrei meu currículo. Gente, emprego não cai do céu. A entrevista, ela não vai cair no seu colo e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou a entrevista, vamos lá? Isso não vai acontecer. Então, eu preciso procurar. O meu interesse é conseguir um emprego. Eu cadastrei no site meu currículo, cadastrei as minhas informações. O que eu faço agora? Vou em busca de vagas. Então, quando eu entrar no site, eu vou lá, vagas em aberto, e começo a procurar as vagas que eu tenho interesse. Então, digita lá, eu quero uma vaga, procurando vaga para auxiliar administrativo. Auxiliar do departamento financeiro, coloque lá a vaga que você está procurando. Vai abrir uma lista. Analise o perfil da vaga. Aquilo que o recrutador está pedindo na vaga, eu tenho. Aquelas características que estão marcadas ali coincidem com o meu currículo, eu tenho um perfil para aquela vaga. Se eu tenho perfil, eu vou me cadastrar naquela vaga. Gente, eu sei que às vezes a gente está desesperado por emprego, mas não se cadastre em vagas que não é o seu perfil. Tá? Dificilmente você vai passar na entrevista, porque algumas coisas você não sabe fazer e que pede ali. Então não adianta. Tá? Você vai perder tempo em um processo seletivo que infelizmente não vai ser proveitoso para você. Tá? Então cadastre o seu perfil, o seu currículo e procure vagas de acordo com este perfil, de acordo com este currículo, que sejam compatíveis com você. Essa também é uma dica muito importante. As empresas não vão correr atrás de você. Você tem que correr atrás das vagas. Ok, Renan. Agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Pessoal, quem tiver as dicas aí, dúvida. então, exatamente, nós temos várias dicas aí para vocês, né, de recrutamento online. Antes de vocês passarem para as perguntas, né, que eu sei que vocês com certeza vão ter algumas perguntas aí, algumas dúvidas, é sempre importante a gente pensar na seriedade de um recrutamento online, tá? Apesar de você não estar frente a frente com o recrutador, o processo seletivo ele é igual, ok? Algumas empresas já estão fazendo esse processo, inclusive, 100% online.
candidato ele só vai à empresa quando ele já está aprovado para levar o documento. Então, alguns processos seletivos eles estão feitos de forma 100% online. Testes online, tá? Teste de conhecimento online. Então, tome bastante cuidado, leve muito a sério. Tá? Não pense que o recrutamento online é mais fácil do que você estar na sua casa. Não pense que o recrutamento online é menos sério do que o recrutamento presencial, porque não é. A mesma seriedade que tem um recrutamento presencial, uma seleção presencial, tem também um recrutamento online. É a mesma coisa. A diferença é que você não está presente ali na organização, na empresa, ok? Então, leve muito a sério isso. Prepare tudo com muita antecedência. Tá? Se prepare como se você estivesse indo para a empresa, ok? Evite atrasos, evite logar atrasado no aplicativo. Siga todas essas dicas que nós passamos para vocês, tá? Principalmente dicas de computador, dica de problema técnico, né? Dica de postura, dica de vestuário, tá bom? Do que falar. Tome bastante cuidado com isso. Detalhe, pessoal, evite gírias. Tá? Mesma coisa que o recrutamento presencial, o recrutamento online, evite gírias. Tá? O recrutador vai começar a olhar para você, vai ficar ouvindo gírias e não vai ser muito interessante. Então, fale com postura. A maneira como você fala demonstra quem você é. Lembre-se, gente, a imagem da empresa é o funcionário. Então, quando o recrutador procura alguém, procura um candidato, ele tenta enxergar naquele candidato a imagem da empresa dele. Ele tenta enxergar o seguinte: será que o professor Renato vai representar bem a minha empresa? Porque as minhas atitudes refletem a empresa que eu trabalho. Se eu cometer um erro, o erro vai ser da empresa que eu trabalho. Se eu falar algo errado para um cliente, a empresa vai ser mal vista. Tá bom? Se a minha postura for errada, a postura da empresa está errada. Então, eu sou a empresa. É isso que o recrutador vai procurar. Um candidato que seja transparente, que possa demonstrar aí tudo que a empresa quer. Ok, galera? Alguma dúvida? Esse é o momento que vocês têm aí de fazer perguntas, tá? A nossa equipe técnica aí da Fatra está a postos aí, estão aí acompanhando a nossa live e eles vão ler a pergunta de vocês. Então, se você tiver alguma pergunta aí, esse é o momento de você fazer, a professora Daniela está à disposição, eu também estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta que seja necessária de vocês, tá bom? Escrevam neste momento aí as suas perguntas. Mandem as perguntas, gente, para a gente ir tirando as dúvidas que foram surgindo. Só lembrando, tá, pessoal, nós estamos aí, né, seguindo as recomendações, tá? Temos algumas pessoas aí na Fatra trabalhando nos bastidores, como eu falei, a gente agradece muito a eles por isso, só que eles estão tomando todas as precauções, a nossa equipe está bem reduzida lá também, né? Então a nossa equipe de marketing, a nossa equipe de TI, eles estão reduzidos, em número reduzido, mas eles estão a pontos aí para responder as suas perguntas, para passar as suas perguntas para a gente, tá? A gente está seguindo todas as recomendações, a professora Daniela está na casa dela, eu estou aqui na minha, então nós estamos tomando todos esses cuidados necessários aí para evitar essa contaminação também dentro de uma faculdade, tá? Então, nós estamos aqui, estamos trabalhando, mas na segurança dos nossos lares, tomando todos os cuidados necessários aí, tá bom? Alguma dúvida? Se não tiver pergunta, quer dizer que nós somos muito bem, professora Daniela. Acho que a gente esclareceu todas as dúvidas, hein? Mas vai chegar. Vai chegar. Sempre tem pergunta, né? Às vezes a pessoa está tímida, está com vergonha. Pessoal, eu estou aqui no WhatsApp, tá? Estou com o pessoal aqui da Fatra, eles estão passando aqui. Tem uma pergunta do Diogo Cruz. Vamos lá, professora Daniela, vou fazer a pergunta aqui, tá? Ok. Em uma entrevista online, o candidato precisa estar com roupa formal adequada ao cargo desejado ou não é tão exigente? Professora Daniela, entrevista online. A roupa que eu tenho que estar é de acordo com o cargo? Não tem tanta exigência assim porque eu estou na minha casa? Posso ficar à vontade? Como a gente já falou, não, né, gente? Você tem que estar adequado para o ambiente profissional. Então, você tem que sim se adequar, vestir adequadamente para a entrevista. Perfeito, gente. Nós falamos, é importantíssimo, tá? Você está na sua casa, mas se porte como se você estivesse dentro da empresa, ok? Então, você está no conforto da sua casa, mas não pode ficar confortável assim, né? Então, a roupa aí, a maneira como você vai se vestir tem que sim tá de acordo aí com uma entrevista de emprego. É a mesma seriedade, é o mesmo processo. A diferença é que você vai estar em frente ao computador e não em frente ao recrutador, tá? Mas a roupa aí é a
mesma, tá bom? Tem outra pergunta aqui. Eu tenho uma aqui, Renato, ó, Débora Gomes. Para quem Pode vai fazer. para quem vai recrutar, que tipo de publicação em redes sociais do candidato já seria de cara descartada para uma entrevista? Boa pergunta. Quem que fez a pergunta, Dani? Débora Gomes. Vamos lá, Débora. Pense o seguinte, tá? Rede social. Aquilo que você expõe na rede social é o que você quer mostrar que você é, tá? Ali, todas as pessoas vão ter acesso à sua vida. Então, tudo que eu posto na rede social, eu quero mostrar aquilo, tá? Eu quero mostrar que eu sou daquela maneira. O que o recrutador vai olhar? Tudo aquilo que desagrada um ambiente empresarial. Então, por exemplo, se eu postei ali, como a Dani mencionou aí, a professora Daniela falou, foto de muita bebida o tempo todo, todo dia, sabe, durante a semana, né, à noite, estou ali postando foto de cerveja. A gente tem o nosso momento de privacidade na nossa casa, lógico, tá? Eu não estou no ambiente empresarial, final de semana eu estou com a minha família, para quem gosta de tomar uma cervejinha, não tem problema, mas eu não preciso expor isso o tempo todo, né? Porque essa exposição vai pegar uma imagem diferente daquilo que a empresa quer ver de você. Tá? Então, tudo que você puder postar de maneira mais séria, de maneira mais profissional, é interessante. Pense o seguinte, costume de casa, vai à praça. Minha mãe sempre me falou isso. Tá? Então, o que a gente faz em casa, a gente pode fazer em qualquer lugar. Então, se eu estou ali expondo todo momento a minha opinião política, na rede social, por exemplo, pode ser que eu vá expor essa minha opinião política dentro de um ambiente empresarial. E a empresa não quer conversar sobre política lá dentro. Então, tome esses cuidados aí. O recrutador ele vai olhar esses pequenos detalhes na sua rede social. Na verdade, Renata, ele olha o contexto geral, né? Não é uma ou duas, ou uma cena que vai ser descartada de imediato, mas ele olha todo o contexto. Igual você falou, ele bebe todo dia, ele vai em festa todo dia, entendeu? Então, assim, ele vai avaliar esse contexto geral daquilo que você expõe, né? Exatamente. Se a pessoa está durante a noite postando foto, durante a semana, de cerveja o tempo todo, como que essa pessoa vai chegar de manhã para trabalhar? Então pense nisso, tá? Tome esse cuidado aí, porque o recrutador vai pensar nisso. Eu estou querendo contratar a professora Daniela, ela está um exemplo, né? Postando foto lá segunda-feira à noite de cerveja, terça-feira à noite também. Como que ela vai chegar na quarta-feira de manhã para dar aula? Tá? Então a gente tem que ter essa postura, gente. É um momento muito crucial a rede social. Tome bastante cuidado com ela, tá? Pense que as empresas não olham, que as empresas olham muito. A gente olha, antes até de olhar o currículo por completo, a gente olha a sua rede social. Então tome bastante cuidado com isso. Tem mais uma pergunta aqui, Dani. O pessoal agora está animado. Ó. Que bom. Iracema Alves. Quando perguntam de pretensão salarial, o que devo falar? Essa é a ótima pergunta também, Iracema. Aí, Quer responder, Dani? Ou quer que eu inicie? Não, eu acho que isso é uma pergunta que muitas pessoas têm um certo receio em responder. Né? Como a gente já falou, do que adianta você falar que vive com R$ 1.000, que seria a sua pretensão, você consegue viver hoje com R$ 1.000? Né? Então, assim, não, ok, consigo. Então, essa a sua pretensão salarial. Né? É importante você pensar, porque não adianta você conseguir um emprego onde você vai receber muito menos e você não vai conseguir se manter, né, pessoalmente. Então, quando te perguntar qual que é a sua pretensão salarial, é muito importante você falar o que realmente é verdade. Né? O que você pretende? Né? O que seria para você? Lógico, gente, que a gente tem que pensar assim, eu não vou, né, exagerar, não vou colocar, eu quero ganhar R$ 50 mil, R$ 100 mil, sendo que eu não tenho, né, as competências e habilidades desenvolvidas, né? Eu não tenho ainda formação para isso. Então, assim, tem que ser realista mesmo, tá? Mas dizer aquilo que realmente é verdade. Exato. Gente, outra dica importante é para a questão de pretensão salarial, tá? Faça uma pesquisa. Para qual vaga você está se candidatando? Então, estou me candidatando para auxiliar administrativo de vendas. Ok. Na sua cidade, quanto um auxiliar administrativo de vendas ganha em média? É uma dica de pretensão salarial para você. Se você pedir demais, você vai assustar o recrutador. Se você pedir muito menos, você vai se desvalorizar como profissional. Tá? Então, a sua desvalorização também tem que tomar cuidado com ela. Faça uma pesquisa lá na internet. Quanto que em média ganha um auxiliar administrativo de vendas, por exemplo, na sua cidade. Tá? Essa é a média que as empresas vão pagar. As empresas não vão fugir muito dessa média, não.
eles vão manter aquilo ali. Então, é uma boa dica de pretensão salarial para você. Outra coisa, gente, olha o seu último salário, como a professora falou. Não adianta eu baixar muito também do meu último salário, porque uma que eu preciso sobreviver, né? Trabalhar para sobreviver, lógico, eu preciso então, ter uma renda ali que eu sustente a minha família. E outra, a desvalorização profissional, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o meu último salário, eu não posso nem baixar muito, porque vai ficar uma má impressão para o recrutador, tá? Porque ele já tem o seu currículo lá, né? E ele pode perguntar quanto você ganhou na última empresa, e agora você está baixando muito o seu salário. Então, tome bastante esse cuidado aí. Mas a principal dica é, olha na internet, olha a média salarial para a vaga na qual você está se candidatando, tá? Tem a pergunta de um amigo nosso aqui, né? Professor Aldemar Cruz. Ó, Deixar o nosso Aldemar. abraço para o professor Aldemar. Um Estamos abraço, com Aldemar. saudades. Vou fazer para você, vamos lá. Como deve ser respondido se o entrevistador pedir para você falar da sua última empresa? Boa, professor Aldemar. Como? Repete, por favor, não? Vou repetir, vamos lá. Como deve ser respondido se o entrevistador pedir para você falar da sua última empresa? Primeira coisa, Como né? você deve Nunca fale responder a mal. ele? Nunca fale mal, né? A gente nunca fala mal das empresas por onde a gente passou, né? Então, assim, e falar o que você fez, quais as atividades que você realizava, né? Então, assim, fale do cargo que você executava, né? Então, assim, nunca fale mal de empresa. E isso pega muito mal no processo seletivo, tá? Então, tente falar Exato. realmente coisas relativas ao cargo que você executar. Boa, boa resposta. É isso, gente. É isso mesmo, gente. Quando ele faz essa pergunta, ele já quer saber qual é a sua impressão da última empresa. Tá? Uhum. Ah, eu brigava com meu chefe era isso, ele era aquilo, era muita pressão. Você já está demonstrando aí que você, né, não teve uma boa passagem pela sua última empresa e automaticamente eu, como recrutador, teria muito medo de contratar você. Na verdade, eu te eliminaria só pelo fato de você não ter tido ética aí, né, na hora de ética profissional de falar da sua última empresa, da sua última passagem. Então, bastante cuidado, tá? Independente do que aconteceu na sua última organização, tome cuidado com o que você fala. Então, opte por elogiar, por falar aquilo que a organização tem de bom. A gente tem uma dificuldade em enxergar isso às vezes. A gente começa a olhar só o lado negativo, só o lado ruim. Esqueça isso, gente. Olhe o que tem de positivo, olhe as coisas boas e fale dela também, tá bom? Outra pergunta. Tem alguma pergunta aí, Dani? Eu tenho uma interessante aqui, hein? Ainda não chegou, não. Eu tenho uma pergunta difícil aqui agora. Vamos lá. Débora Gomes. Recentemente, um recrutador me perguntou qual seria o meu maior defeito e qualidade. É uma pergunta muito comum, né? Qualidade é fácil de mencionar, mas o defeito? O que falar? Sei que devemos ser sinceros, mas o que dizer ao ponto de não perder a oportunidade da vaga? A Débora tá. Pergunta forte, pergunta boa, Débora. Bom, eu falo muito, né, assim, que a gente, isso não só na entrevista, mas a gente tem que ter um autoconhecimento, né, ir praticando esse autoconhecimento, independente se você está fazendo processo seletivo ou não. Então, é importante que você conheça, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né, para que quando você chega em uma situação dessa, você realmente sabe. O que às vezes a gente escuta em entrevista são qualidades e defeitos extremamente superficiais, né? Então, assim, tenha esse tempo para você se conhecer, para você, né, saber do que você tem para oferecer para aquelas empresas, né? E com relação ao que ela perguntou sobre perder a vaga, Qualidade, qualidade é fácil mencionar, mas o defeito, o que falar? Sei que devemos ser sinceros, mas o que dizer a ponto de não perder a oportunidade da vaga? eu não acredito assim que você vai perder a oportunidade somente por um ponto a ser melhorado, né? Porque a ideia é dos pontos a serem melhorados e não somente como defeito, porque defeito dá a sensação de que é algo estragado, né? Algo que não pode ser trabalhado, né? E quando eu coloco pontos a serem melhorados, são pontos que isso podem ser desenvolvidos, né? Então, é importante, assim, que você tenha esse autoconhecimento, que você saiba quais são esses pontos e procurar alternativas para se desenvolver, né?
Então, eu acho que, de maneira geral, o autoconhecimento ele é muito importante. Exatamente. Se conheça, tá? Eu fiz recentemente um teste em sala de aula, pedindo para os alunos escreverem 5 qualidades e 5 defeitos, e eles tiveram dificuldade de fazer isso. Tá? Então a gente precisa olhar para dentro de nós. Qual é a minha qualidade, qual é o meu defeito? Débora, apesar da sinceridade às vezes não parecer a melhor das realidades, é sempre preferível ser sincera, tá? O recrutador, nós somos recrutadores, nós temos bastante percepção de enxergar quando uma pessoa está mentindo, tá? Então, às vezes eu não quero saber ali qual é o seu defeito em si. Eu quero saber se você vai realmente ter coragem de me falar quais são os seus defeitos. Se você está sendo sincero no que você está falando, tá? Então não quer dizer que o seu defeito, tá, entre aspas, né, a sua qualidade, digamos, um pouquinho menor ali, vai te atrapalhar. Talvez a mentira, talvez o inventar. Os candidatos costumam dizer assim, sou muito perfeccionista, né? Quando responde isso, a gente já sabe que ele não está sendo sincero, tá? Porque não é um defeito, né? E eles falam isso com medo realmente de expor algum defeito ali e achar que vão ser eliminados, tá? Mas a maior eliminação é a falta de sinceridade. Então, fale, tá? Não tenha medo de falar, mas sempre diga o seguinte, eu procuro sempre melhorar os meus pontos fracos, tá? Então, eu sei que eu tenho um defeito nisso, mas é algo que eu procuro sempre melhorar, é algo que eu procuro sempre buscar para que não aconteça mais. Então, deixe claro que você se conhece. É isso que eu preciso saber de você. Você realmente sabe quem você é, você se conhece? Tá? Então, se você se conhece, eu vou observar isso na maneira como você fala, na maneira como você respondeu a minha pergunta. Tá? E eu vou saber se você realmente está trabalhando isso de maneira a melhorar ou não. Então, seja sincera sempre, tá? É muito importante. A Débora falou também, Dani, que ela tem dificuldades em falar dos pontos positivos dela. Tá? Gente, é comum isso. A gente tem medo de achar que estamos falando e nos gabando dos nossos pontos positivos, né? Mas não tem esse medo não, tá? Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de analisar os nossos pontos positivos? Falta de autoconhecimento, é o que a professora Daniela falou. Eu preciso me conhecer, tá? Não só as minhas dificuldades, não só os meus pontos fracos, mas os meus pontos fortes também, tá? Então se conheça. Busque informações dentro de você mesmo de quem você é. Alguma dica nisso aí, Daniela, para ajudar ela nos pontos positivos? Não, é autoconhecimento, né? A gente chega no que a gente já tinha falado mesmo, que é importante você Perfeito. se conhecer. O que, às vezes, as pessoas têm medo, né, de falar os pontos positivos e dá uma conotação muito arrogante, às vezes, né? Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer saber é, você realmente se conhece? Né? Falar de si mesmo é muito difícil, né? Falar da gente é muito complicado. Então, assim, ter esse medo na entrevista, esse receio é algo normal. Mas quando você tem esse autoconhecimento, você sabe dos seus pontos fortes, dos pontos a serem trabalhados, isso fica mais tranquilo de ser apresentado. A pergunta da Débora rendeu, porque é uma pergunta muito interessante, tá? Só para acrescentar, né, gente? Quando o recrutador pergunta qual a sua qualidade, seu defeito, ele quer saber se você se conhece. Basicamente é isso. Ele quer saber qual conhecimento você tem sobre você mesmo. Tá? Então a sinceridade é sempre o ponto principal aí que você tem que ter e se autoconhecer. Sempre procurar entender quem você é, tá? Profissionalmente e pessoalmente também. Professor Ademar, novamente, se o entrevistador te perguntar por que eu deveria te contratar, ô professor Ademar, boa pergunta, hein? O que a gente responde, Dani, nesse caso? Se o entrevistador se o entrevistador te perguntar por que eu deveria te contratar, e aí, o que eu posso falar para ele? E aí, o que a gente fala? Né? Isso é uma pergunta muito feita no processo seletivo. Né? E é importante falar a verdade, né? Por quê? E aí a gente volta a falar desses pontos positivos. Né? O que você tem para oferecer para aquela empresa? Né? O que você tem de agregar valor para aquela organização? É isso que ele está te perguntando e é isso que ele está querendo saber. Exatamente. Tá chegando bastante pergunta aqui, vamos lá. Então, professor Ademar, nós respondemos aí, né? É sempre importante mostrar o diferencial que você pode agregar na empresa. Tá? Responder a pergunta do professor Ademar, é por que eu deveria te contratar? Mostre os seus diferenciais, mostre aquilo que você pode agregar para a organização. Voltando ao que a professora Daniela falou, conheça a empresa primeiro. Tá? Conheça quais são a missão, os valores, o que a empresa acredita e o que eu posso
acrescentar nessa visão da empresa, o que eu posso acrescentar com a minha experiência, o que eu posso trazer de diferente para essa organização. Tá? Então, uma coisa que você pode pensar na hora de perguntar aí. Valdemar Rodrigues perguntou: dizer ao recrutador que você é perfeccionista é má ideia? Valdemar, não é que é má ideia, tá? Depende, né? Depende Depende muito, mas é uma resposta muito padrão. Perfeccionista, comprometido com o trabalho, isso aí são respostas meio que já viraram meio clichê já, né? Então, assim, isso demonstra falta de autoconhecimento, né? Então, por isso que a gente volta a falar, né? Se conheça. É muito importante você saber. Porque perfeccionismo pode ser, como também não pode ser ponto positivo, né? Se você vai trabalhar uma vaga, né, onde exige um método a ser seguido, exige um padrão, aí o perfeccionismo seria legal. Agora, existem cargos que isso não interfere, o fato de você ser perfeccionista ou não. Exatamente. Então, essa questão assim, do perfeccionista, por que a gente. Não é que é má ideia, tá, Valdemar, né? Não é que é má ideia. É o seguinte, é uma resposta muito padrão, uma resposta que todo mundo vai dar, entendeu? Então, assim, a gente está buscando algo diferente quando a gente vai recrutar. Eu quero realmente a sinceridade. Então, não adianta, eu sou perfeccionista. Isso eu escuto todos os dias quando eu faço essa pergunta. Né? Porque as pessoas têm medo de realmente falar a verdade, ou não se conhecem, e acabam respondendo sempre essa pergunta aí, padrão. Tá? Então, tome cuidado com essas respostas padrão, tome cuidado com isso aí, porque o ideal é ser sempre sincero, sempre falar aquilo que você realmente acredita, tá? Dani, para a gente encerrar, última pergunta. Vamos lá. Da Mariana, tá? Essa pergunta. Ela falou assim que nós comentamos anteriormente a respeito de falar da última empresa, né? Quando nós saímos da última empresa, o recrutador pergunta por que nós saímos. E nós mencionamos aqui que o certo é focar em coisas positivas da organização, focar naquilo que realmente a gente teve de positivo lá. Aí a pergunta dela é: e se o recrutador perguntar o porquê que eu saí, o que eu vou dizer? É verdade. Por que você saiu? Lógico que aí, isso eu falo muito, o modo como você vai dizer isso é importante. Né? Eu saí porque eles faziam isso comigo. Né? Então, assim, é muito importante você trabalhar a sua comunicação. Você vai dizer a verdade, mas de forma que você não vai falar mal da empresa. Né? Então, sim, trabalhe na sua comunicação, no modo como você vai, né, responder essa pergunta. Mas diga a verdade. É isso aí. Gente, nós queremos agradecer muito a presença de vocês, agradecer cada pergunta que foi enviada aí. Espero que tenha esclarecido, né, as dúvidas de vocês. Queremos agradecer novamente a Fatra aí pela oportunidade, por toda a dedicação da equipe aí, que foi possível estar aqui graças a eles. Então, um grande abraço a todos aí, um abraço virtual, já que nós não podemos dar um abraço presencial por enquanto, né? Estamos com saudade de todos vocês, alunos, todos vocês profissionais da Faculdade de Fatra. Agradecemos também àqueles que não fazem parte da Fatra, mas que estavam aqui presentes na live também. Um grande, como eu costumo dizer para meus alunos sempre no final das aulas, né? Um beijo do magro para vocês, tá? Eu gostaria de agradecer a todos os alunos, né, o público externo, e falar que se precisar de alguma coisa, nós estamos aí, né, qualquer dúvida que vocês tenham além disso, vocês podem entrar em contato, que a gente está aí para ajudá-los, ok? E obrigado Pessoal, novamente à Faculdade de Fátima. É isso aí, muito obrigado novamente a todos. E, pessoal, não esqueçam, tá? Sigam a Fatra nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Sigam lá, que nós estamos postando aí sempre novidades para vocês. A Fatra está sempre à disposição de vocês aí, então sigam a gente nas redes sociais. Nós contamos com a presença de todos vocês também, participando conosco nas nossas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos. Um abraço, gente.